Vamos, seguidores, falar agora sobre uma tiragem que eu fiz em 2023 para uma cliente. E o oráculo estava falando sobre o relacionamento dela. Ela vê aí sobre um rapaz com quem eu tô saindo há uns 5 meses. Ele falou que eu sou a mulher da vida dele, que ele quer constituir família comigo, quer ficar noivo, quer casar, porque agora que ele já conseguiu comprar o apartamento dele, já tá independente dos pais e tal. Aí eu abri o oráculo para ver sobre esse rapaz. Saiu o sol com os peixes. Aí o que eu vi? Eu tive uma conexão, uma familiaridade com o oráculo, aquela fusão, sabe, de conexão. E eu senti que esse cara era pai, que ele estava escondendo que ele era pai, porque o sol para mim ele tem a ver com progenitor, tem a ver com paternidade. E na época eu achei que os peixes ao lado do sol era ele sustentando as crias dele, né? Só que aí a soma vai dar o quê? Vai dar o chicote. Tudo com sol e chicote vem às claras, vem à tona. E ela vai conseguir perceber algo, ele não vai conseguir esconder por muito tempo. Aí eu fui confirmar em outra tiragem, eu falei com ela, olha, ele é pai. Cuidado porque ele é pai. Porque a casa que eu estava usando era de uma mandala. Eu fiz uma roda com 12 casas. E essa tiragem saiu na casa do oculto, a casa do segredo. Aí saiu lá o sol com peixe naquela casa. E quando sai essas conjunções ali nessa casa, eu já fico logo com o olho aberto. Ainda mais um sol, né? O sol... E era uma tiragem afetiva, uma mandala de tiragem afetiva. Aí eu fui confirmar, peguei outro deck, puxei mais 2 cartas para confirmar, porque isso é sério, né? Aí saiu o sol com o homem, outro sol, mais um sol. Aí eu somei, deu a raposa na soma. Eu pensei assim, ó, ele tá escondendo outra família. Essa raposa aí na soma é a mãe do filho dele. Ele pode ter filhos ou um filho só. Ele tá escondendo. É porque eu gosto de tirar a prova dos 9, né? Eu tiro mais cartas para confirmar, para ter certeza absoluta. E se saiu mais um sol nessa casa do oculto, do segredo, é porque realmente ele tá escondendo algo em relação à paternidade dele. Ela falou para mim, mas ele não é pai não. Não é pai. Ele não tem família. Eu somei a raposa com o sol, deu o ramalhete. Somei a raposa com o homem e deu as nuvens. Aí nessa da raposa com o homem, na soma, eu vi que ele estava escondendo alguma coisa, né? E depois eu somei o ramalhete com as nuvens e deu urso, gestação. Então tem alguma pessoa que está grávida aí, esperando o filho dele. Porque assim, esse sol aqui embaixo com o homem vai gerar uma raposa. Aí eu peguei a raposa e somei com o sol, deu ramalhete. Raposa com o homem deu nuvem. Eu somei a nuvem com o ramalhete e deu urso. Urso é gestação. E a nuvem é aquela pessoa, nuvem vindo de uma raposa com o homem, está escondendo alguma coisa, a mãe dos filhos. Aí ela foi conversar com ele, foi falar com ele, mas não disse que jogou comigo, né? Ele jurou para ela que não é pai, que não tem família, que ela vai ser a primeira com quem ele quer constituir a família, seria a primeira, né? Com quem ele vai constituir a família dele, que ele só quer ela para gerar os filhos dele, para ser mãe dos filhos dele. Aquela história toda, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei aqui pensando nessa questão do oráculo, mostrar as coisas e não ter nada, uma prova material ali na vida real pra gente poder ter certeza. E de fato o jogo não funciona assim. O oráculo não funciona desse jeito. O oráculo, ele lida com o oculto e ele vai puxar as coisas do futuro pro presente para te mostrar aqui. Então, um tempo depois, essa minha cliente ficou sabendo. Ela até terminou com ele, mas não foi por causa disso exatamente. Não foi por causa desse motivo.
Ela terminou por outro motivo, outras razões. Eu não adentrei nisso porque eu não fico perguntando coisas a cliente. Não fico, de jeito nenhum. Então, ela só me falou que realmente ele vendia esperma. Sabe esses caras que vendem esperma para outros países? Ele fazia esse tipo de venda. E ele é pai, sim. Só pelo fato dele fazer isso já mostra que ele é pai de um caminhão. Um caminhão de bacuri aí que ele já tem espalhado pelo mundo afora. Ele é pai, sim. Só que ele não assume, óbvio. Ele só vai vender o esperma para esses laboratórios de outros países que fazem fertilização in vitro para esses gays e lésbicas terem filhos, casais que não podem ter filhos, casais estéreos que não podem ter filhos, mulher que não pode engravidar, ou duas lésbicas, ou casal homossexual que não pode ter filhos, vão ali no laboratório, aí solicitam o biotipo físico da pessoa, e ele era um louro de olhos verdes, pele bronzeada, e o biotipo dele é esse. E ele vendia o esperma dele para esses laboratórios, e ele comprou o apartamento dele com isso. Então, esse papo aí, você vai ser a primeira com quem eu vou constituir minha família. Isso aí, você vê, o cara já tem um monte de filho por aí espalhado pelo mundo. Se pegar esses filhos todos que ele tem, dá pra botar no ônibus esses bacuri todinho, tudo dele. Nem sabe quem é quem. E tem até uma atriz também, uma atriz que fez isso. Ela fez fertilização in vitro para ter o filho dela. Foi aquela atriz Karina Bach. Eu posso falar porque já tá anunciado aí na internet, né? Ela fez essa fertilização in vitro para ter o filho dela, o Henrico. Aí ela escolheu o biotipo lá que ela queria, pele clara, olhos azuis, lourinho. E ela teve o filho dela, ela teve. Então essa questão, eu tô falando dela porque tem mulheres que compram, né, esses espermas no laboratório para engravidar desse perfil físico, né, desse biotipo. Então, o que acontece? O oráculo, ele estava mostrando aqui uma realidade que ele jamais iria admitir, esse rapaz que estava com a minha cliente, ele jamais iria admitir. E, de fato, ele não é pai nesse sentido de ser pai assumindo os filhos. Ele é pai... Não dá para dizer assim que... Eu vi no oráculo que ele é pai. Porque o sol é o progenitor, né? Ainda mais o sol ao lado do homem quando eu fui confirmar. Só que eu não posso ficar batendo de frente com o cliente falando, sim, o oráculo está mostrando. Eu não posso fazer isso. E por isso que você também não pode afirmar as coisas quando você abre seu oráculo e bater de frente com o cliente, confrontar a cliente. Não pode fazer isso, porque e se não fosse descoberto? E se não fosse descoberto, quem iria saber que o cara fazia isso, né? Quem iria saber? O oráculo mostrou. O oráculo mostrou que ele é pai. Mas não há forma, né? Olha aqui o dinheiro aqui, ó, o peixe ao lado do sol. Eu não queria imaginar isso. Essa daí me pegou mesmo, né? Essa tiragem me pegou em 2023. Aí depois eu comecei a abrir o olho para isso aí. Esse sol com peixe, nessas caídas afetivas. Eu comecei a abrir o olho para isso depois que aconteceu isso, essa situação com essa cliente. Então, o oráculo ele vai mostrar a realidade do que está acontecendo, mas até que haja a prova material do fato, aí já é outra história. Não é para você confrontar ninguém, não é para você ficar afirmando nada. Deixa o tempo passar, deixa as coisas acontecerem. E o que tiver que ser revelado, vai ser revelado. Até porque, se o sol cai na casa do oculto, isso será revelado. Depois eu parei para analisar essa roda e eu vi que a casa do oculto, com cartas essas cartas assim como lírio, chicote, sol, trazem tudo à tona. Lírio é transparência, visibilidade, o sol também, o chicote também alimenta o fogo, então vai vir tudo à tona, tudo que cair ali naquela casa com essas lâminas que tem a ver com essa transparência, vai vir à tona.
E foi o caso aqui do Sol. Saiu bem ao lado dele, né? E ao lado dos peixes. E foi bem interessante essa tiragem, me marcou, eu não esqueci. Por quê? Porque o oráculo, ele mostra as coisas que estão acontecendo, ainda que você não possa provar com a materialidade do fato. Então, para mim, foi muito marcante, muito interessante isso aí. Por isso que eu confio muito no meu oráculo. O que ele mostra para mim, o que ele revela para mim. Eu confio no meu taco, sabe? Eu tenho essa familiarização aqui com as minhas cartas e eu sei que o que o jogo mostra pra mim é aquilo ali. E eu não vou ficar confrontando ninguém. Eu não vou ficar discutindo com a pessoa, olha, ele é pai sim, ele é pai. Eu tô vendo aqui no jogo, eu tenho certeza. Eu não vou ficar discutindo, não vou ficar confrontando, não vou fazer nada. Eu vou esperar, eu vou passar a informação do jogo como intérprete, como profissional e ponto. Depois é só aguardar o tempo do jogo acontecer e ver o que vai estourar, vir à tona. Até porque o Sol está na casa do oculto e vai revelar, né? É óbvio que vai revelar. E, inclusive, quando o Sol cai na casa do caixão, também traz as coisas à tona. Bom, então essa é a experiência que eu quis compartilhar com vocês aí a respeito de consulta. Uma consulta que eu dei em 2023 para uma cliente. Eu fiquei, sinceramente, bem marcada com isso aí, porque eu nunca imaginei, né, que essas conjunções fossem representar isso. Mas é isso aí, são anos de experiência e a gente vai aprendendo, né? Ano após ano.